Estamos iniciando mais um podcast Mulheres Empresárias de Sucesso e hoje eu estou aqui com a Clarice Aurélio. A Clarice, ela além de ser membro do Clube MES, ela é terapeuta sexóloga. Seja muito bem-vinda, Clarice. Obrigada. Clarice, é muito bom ter você aqui porque eu acredito que você deve estar sendo muito requisitada, né? Porque um dos assuntos mais atuais hoje é a saúde emocional e junto da saúde emocional também a saúde física, né? Me conta um pouquinho sobre você. Então, eu sou psicóloga, sou sexóloga, aromaterapeuta, eu trabalho muito na área da sexologia com casais, mulheres, homens que me procuram com dificuldade na libido, dificuldade de relacionamento, dificuldade principalmente com relação à menopausa, né? A não entender o que está acontecendo ali, essas mudanças todas, essa falta de libido, essa falta de conexão entre o casal. E o meu trabalho é isso, é fazer uma reconexão e mostrar para o casal, mostrar que o relacionamento, ele existe, que o amor está ali, que o fogo todo está ali, que aquela questão de libido está ali. É só fazer um resgate e que a autoestima, ela faz muita falta. A autoestima, sim, ela é algo que precisa, o ser humano ele precisa disso. Então, a gente trabalha todas essas questões para mostrar que vale a pena você lutar pelo seu relacionamento, pela sua libido, por você estar bem, pela sua saúde mental, que hoje em dia tá bem difícil, né? E eu acertei, tem Muita procura mesmo. Cada dia está aumentando mais essa questão essa dificuldade nos relacionamentos. É uma queixa muito grande, principalmente a falta de conexão. Sim, e eu vejo que na medida que a vida está mais corrida, também as pessoas estão se preocupando mais com a saúde mental, né? Mesmo que a gente está vivendo essa loucura da vida, as pessoas também estão procurando mais ajuda, auxílio, né? Como que você vê isso? Sim, hoje em dia a facilidade, né, é bem maior. Então as pessoas elas estão procurando cada vez mais cedo, e isso é bom, isso é muito importante. Então, as pessoas estão vendo que realmente é importante cuidar da sua saúde mental. Não adianta só cuidar da parte física, a parte estética, o mental é fundamental. Sem a nossa parte mental, o resto não funciona. É verdade. E quem chega mais para você? Homem, mulher, casais? Qual que é a frequência que você recebe mais no seu consultório? Atualmente, eu estou recebendo bastante homens. Há alguns meses atrás eram mais casais ou mulheres. Agora eu estou recebendo assim uma quantidade de homens bem. Então, assim, o que que os homens procuram? Eles chegam no consultório com queixa de dificuldade na libido. Então, para o homem assumir isso, é algo bem difícil. Então, o homem precisa desse acolhimento. Ele precisa entender que ali ele vai ser acolhido, ali vão ter momentos, momento de sigilo, né? Não tem. Então, para o homem chegar a vir ao consultório reclamar dessa falta de libido, é bem difícil para ele, né? Enquanto homem. E aí a gente vai buscando e vendo o que está acontecendo ali naquele relacionamento, né? E os casos homem e mulher são parecidos? A queixa, como que funciona? São queixas, na maioria das vezes, diferente. A mulher, normalmente, quando ela aparece no consultório, a queixa dela é que ela não tem vontade, que ela prefere que o marido vá pescar, que ela está com dor de cabeça, que ela simplesmente perdeu a vontade. O homem, a queixa dele normalmente é porque
A mulher não quer, a mulher não gosta, ou ele não sabe o que está acontecendo. Às vezes ele aparece que realmente ele está sem libido e tal, mas os homens se queixam muito que as esposas, as companheiras, simplesmente perderam a vontade, não tem mais aquela coisa e tal. E aí é onde a gente vai buscar a causa, porque tudo tem um porquê do relacionamento chegar a esse ponto, né? Então, É, pode ser o dia a dia, o estresse, também aquela, como a gente estava falando, né? O relacionamento de muito tempo, tudo isso influencia, né? sim, influencia muito, porque a mulher que está cansada, a mulher hoje, ela trabalha, a maioria das mulheres trabalham fora, então ela trabalha o dia inteiro. Aí ela tem problema, a mulher ela é muito movida à emoção. Então, se a mulher no seu serviço ela teve um problema lá, ela passou por um estresse, aí ela chega em casa, ela tem que ainda organizar toda a casa ali, ela tem que organizar os filhos, cuidar de tudo isso antes. Quando chega à noite, ela vai estar cansada, ela vai estar exausta, ela já está estressada, que ela já trouxe problemas lá do serviço, né? Então, a mulher ela já está estressada e quando a mulher está cansada fisicamente, ela também não tem É vontade. verdade. Quando ela está com o emocional abalado, essa vontade, essa coisa não existe. É diferente do homem. O homem ele pode estar cansado fisicamente, ele vai querer, ele tem disposição. E é isso que falta o homem entender, que o corpo da mulher é diferente, que a mulher ela age diferente, ela é movida à emoção. Se ela não for cuidada durante o dia, não adianta chegar à noite e querer algo. A mulher ela precisa ser cuidada, ela precisa ser vista, né? É. E quando isso não acontece, não tem como à noite chegar e querer algo mais quente, mais. O homem esqueceu que ele não cuidou, ele esqueceu da palavra que ele falou ali, e magoou, mas a mulher não esquece. E aí ela não consegue se soltar. É verdade. Eu acho que eu entendo que a mulher influencia muito a autoestima e para o homem, o que eu vejo assim, para o homem, o que mexe muito com ele é problemas, e você vai dizer isso, se é verdade ou não, relacionado ao financeiro, a finanças, e a mulher autoestima. Sim, realmente o financeiro atrapalha muito a vida do homem. O homem ele não consegue lidar com essa questão. Pelo fato dele ser o provedor, a responsabilidade maior sempre é a do homem, por mais que a mulher ajude, por mais que a mulher contribua, a responsabilidade maior financeiramente é do homem. Então, quando o homem está com problema financeiro, é, a libido cai, atrapalha, né? E a mulher é a autoestima, a mulher ela se sente gorda, ela se sente inchada, ela se sente. E muitas mulheres, elas não se priorizam. Você começa a conversar e buscar, ela tem tempo para cuidar do filho, da casa, do marido, do trabalho, mas não sobra tempo para cuidar dela. Muitas mulheres, elas se culpam em tirar um tempo para cuidar delas. E é isso que está errado, é isso que nós devemos repensar. Eu preciso estar bem para cuidar do outro, eu preciso me amar para querer que o meu marido me ame, né? Então eu preciso me priorizar. Não é questão de ser egoísta, é questão de necessidade. A gente tem que se priorizar, sim, é o nosso direito, né? E nós não estamos fazendo nada de errado em nos priorizar. Sim. E como com essa chegada de toda essa evolução, que a gente está vendo hoje na medicina, né, isso também tem influenciado as canetinhas, tudo isso influencia muito, né? Tem muitas mulheres que reclamam que, com o uso das canetas, começam a perder um pouquinho da libido. Então, isso tem que ser sempre acompanhado de perto com o seu médico, né? Fazer esse acompanhamento para ver o porquê que isso está acontecendo
e a gente buscar junto o acompanhamento com o médico, com o psicólogo, para fazer esse trabalho em conjunto para que a mulher tenha um resultado maravilhoso. Não só a parte física, mas a parte emocional, mental também tenha ali tudo certinho. Sim. E me diz uma coisa, além disso também, falando um pouco de fatores, né, que a gente está falando aqui, tudo são fatores, cada um tem um organismo, não tem como, né? Eu sou diferente, mas eu vejo que, num geral, são as mesmas coisas que acontecem, porque o organismo, o corpo é um ciclo, né? E aí, quando a gente fala de mulheres, como, por exemplo, na menopausa, que muitas mulheres também têm essa queixa da pré-menopausa, menopausa, isso também muda muito no corpo da mulher e também influencia muito, né, para os casais, para a mulher mesmo. Isso. A menopausa é a vilã. Eu diria assim que é bem difícil. Quando a mulher entra nesse período, ela tem que ter informação. Então, o que está faltando hoje para muitas pessoas é a informação. As mulheres e os homens precisam ter essa informação, porque quando a menopausa chega, as mudanças são visíveis. Muitas mudanças no corpo, né? Retenção de líquido, o corpo muda ali e tal, mas principalmente questão emocional. A menopausa ela traz muita irritabilidade. Ela traz calorões, ela traz onda de calor, onda de frio, então assim, insônia, por quê? Porque a mulher ela fica à noite, calor, frio, cobre, descobre, então ela não consegue dormir, o cérebro não consegue parar, não consegue descansar. E esse momento, essa quando a mulher e o homem, inclusive, têm informações corretas, eles vão buscar o profissional correto. Porque a mulher ela precisa buscar o endocrinologista, o ginecologista, o psicólogo, o sexólogo, para que ela entenda o que está acontecendo com o corpo dela, ela entenda essas mudanças físicas, essas mudanças emocionais, para tratar, porque a menopausa ela tem tratamento. Você consegue ter uma vida normal, mas você precisa entender que menopausa é para sempre. Menopausa não é uma ferida aberta que você vai colocar um remedinho, vai cicatrizar e acabou nunca mais. A partir do momento que você entrou na menopausa, parabéns, bem-vinda, é uma nova vida, é um novo ciclo e você tem que procurar os profissionais para que te ajude a conviver e a aprender a viver com esse novo ciclo, porque é para sempre. Eu recebo pessoas que chegam e acham assim, até quando? Não, não existe até quando. Menopausa é para sempre. Você entrou na menopausa? Bem-vinda. Agora vamos aprender a viver essa nova vida. E isso tem que ser aprendido. Esse fato da menopausa traz umas situações meio tristes, porque tem alguns casais que acabam separando e por falta de informação. Porque o homem, ele não entende o porquê que de repente a esposa dele perdeu totalmente a libido. Ele acha que é porque ela tem outro e não busca acolher, entender e vamos juntos descobrir o que está acontecendo. E acaba o casamento aí de 20, 30 anos, ah não, vou separar e vou. Então, a menopausa é falta de informação. Se você tem informação correta e busca os profissionais corretos, você vai ter uma vida normal. Isso não significa que a intimidade do casal acabou, Hum. e eu vejo que muita gente relata que depois que a mulher entra na menopausa, muita gente se distancia. Porque a vida é assim, a convivência é assim, as pessoas vão se distanciando. E é isso que, por isso que é tão importante ter uma profissional como você, para que as pessoas busquem de um profissional, de informação, para que isso não aconteça, para a pessoa não cair nessa situação, né? Nesse estágio da vida. Sim, porque é fundamental que você busque auxílio, porque sozinho é muito mais difícil superar. E são várias questões. É a situação da menopausa, é a situação de o dia a dia, de estar sempre no mesmo ali. Então, o que que o casal tem que fazer? O casal tem que buscar coisas diferentes,
porque você está ali há 30 anos com a mesma pessoa, acaba virando uma rotina e não tem aquela coisa a mais. Mas não é porque você perdeu o amor. Às vezes é falta de diálogo, falta de compreender. Ai, mas eu não gosto mais disso, eu gosto daquilo. Tem que haver diálogo, tem que haver conversa. A mulher tem que ser clara e explicar o que está acontecendo. Olha, meu corpo está mudando, eu não estou compreendendo, está difícil. Vamos junto, vamos comigo ao médico, vamos ver o que está acontecendo. O homem tem que entender que a mulher no período da menopausa é mais difícil ainda. O homem tem que compreender que a irritabilidade vem, que nem ela sabe explicar às vezes o porquê, a falta de libido vai ter, só que muitas mulheres com a reposição hormonal volta a ter libido, volta a ter tudo de novo. A reposição hormonal não são para todas, e por isso que tem que ser com acompanhamento médico, né? Mas essa conexão do casal não depende só da mulher ou só do homem. Precisa os dois querer, precisa os dois entender, não, o meu relacionamento, o nosso casamento já não é o mesmo, tá difícil, não tá como antes, vamos procurar ajuda? Vamos mudar, você está disposta a mudar, eu estou disposto, então vamos procurar um profissional, vamos procurar ajuda, porque nós merecemos ainda ser felizes no nosso casamento, né? Então o diálogo é muito importante, muito importante. E além, né, eu acredito que você também auxilia nisso, tem as coisas que ajudam, né? Você usar alguma coisa, comprar um brinquedo, tudo isso que hoje em dia tem, são alternativas também, vai mudar ali, não fica naquela coisa do dia todo dia igual. Sim, hoje em dia a facilidade é enorme, né? Se a gente for comparar 20, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, nós temos uma facilidade enorme, nós temos produtos que estimulam, produtos para brincar, produtos para estimular, nós temos a questão da mulher ali que ela fica um pouco mais ressecada, tem os lubrificantes. Então, hoje em dia, a variedade é grande. O que que acontece? Tabus, né? Então, assim, a variedade é grande, são muitas coisas que podem ser usadas, massagens, coisas. Tem muitas técnicas maravilhosas que podem ser usadas para que o casal sinta ali. Só que acontece que tem muitos tabus, né? Ah, mas eu não vou fazer isso, ah, eu não quero usar aquilo, ah, eu acho que aquilo não pode e tal, essa questão do proibido. E quando eu estou aberta a receber, fica tudo mais fácil. Então, esse tabu, essa coisa que é gerada ali, que é proibido, que não pode, que isso também trava muito o casal. Então, por isso que eu falo que o diálogo tem que estar aberto. Eu preciso conhecer o meu corpo. Eu, enquanto mulher, eu preciso conhecer, eu preciso me tocar, eu preciso saber onde que eu tenho prazer. Porque como é que eu quero que o meu companheiro saiba onde me dá prazer se eu não sei? Se eu nunca falei para ele, né? Então, o homem, ele tem um papel muito importante, ele tem um papel muito, ele tem que estimular, ele tem que entender que a mulher ela precisa de muitos estímulos, mas o homem também precisa de ajuda, ele precisa que a mulher dê um retorno, se tá bom, se não tá, se é assim, se não é. Então, o homem às vezes ele fica no escuro. Ele tenta Sim. ali descobrir sozinho algo que nem a mulher sabe, porque nem ela nunca se tocou. Se você pergunta para a mulher, não, não, você não. Então é complicado, né? Querer que o outro me dê prazer se eu não sei onde que eu sinto mais prazer. Se é no toque, se é no beijo, se é no estímulo, é difícil. Então a mulher ela tem que conhecer o corpo dela antes dela exigir que o homem tenha a obrigação de lhe dar prazer, ela tem que saber onde é que ela sente prazer mais, E isso né? vem um pouco dos. Tem casos que vêm de traumas? Sim,
É. muitos casos assim que a mulher ela não consegue ter prazer, nunca teve, ela tem relação, tá ali há 10 anos, tem relação por ter, ela gosta um pouquinho ali, mas nunca teve o negócio, né. E quando a gente vai conversando, vamos tentando descobrir o quando você teve, e a gente vai trazendo, trazendo ali, descobre que essa mulher ela passou por algum trauma, ou ela passou por algum abuso na infância, algo aconteceu lá na sua infância que fez com que ela entendesse, ou às vezes não aconteceu nenhum toque, não aconteceu nada nesse nível. Só que ela recebeu muita informação quando era criança de que não podia, que nada pode, e o cérebro dela entendeu que aquilo era proibido. E ela travou. Então, isso são traumas. Não precisa, às vezes, acontecer né? Mas a mulher, ela traz muitos traumas ali da infância, muitos abusos também, e isso faz com que ela não consiga, na vida adulta, se soltar para ter um relacionamento saudável. Então, resumindo, tudo em excesso, ou muito pouco, ou muito, tem que procurar um especialista. Tem que procurar. Você tem que procurar, porque você merece ser feliz, você merece, sentir, né, não fazer só por fazer, e cada vez que eu, enquanto mulher, não gosto e faço por obrigação, o meu cérebro, ele entende aquilo como uma agressão, e cada vez isso se torna pior, porque eu estou fazendo algo que eu não quero para agradar o outro. Nós não devemos fazer para agradar o outro, nós devemos fazer porque é bom, porque eu gosto. E se eu estou fazendo algo só para agradar o outro, está na hora de eu procurar ajuda e entender que eu preciso também me sentir bem com relação a isso, né? E você só vai se sentir bem com relação a isso se você procurar ajuda, se você procurar entender o porquê que isso te faz mal, por que você não quer, né? Então a mulher hoje, eu falo mais da mulher, porque homens são poucas situações que acontece relacionado a isso, mas são muitas mulheres dentro do casamento que ainda têm relação sexual por obrigação. E ela tem que entender que ela não precisa por obrigação, ela tem que entender que quanto mais ela tiver relação sexual por obrigação, mais o cérebro dela vai entender aquilo como uma agressão. Então tá na hora de procurar ajuda, tá na hora de tratar, para você entender que sexo é bom, né? Sexo faz bem, só que você precisa romper esse trauma, esse tabu, isso que foi dito do proibido, né, e descobrir o porquê que você não gosta, o porquê que isso está te travando. Entendi. E, assim, me diz uma coisa, você falou sobre a aromaterapia. Como que ela pode ajudar nesses casos? A aromaterapia, ela tem, muitos, muitos, muitos óleos essenciais que ajudam cada um, né, dentro do seu. O que que acontece? A mulher dentro da menopausa, o que que a aromaterapia trabalha? A mulher ela tem, momentos de calorão, irritabilidade, ansiedade, então a aromaterapia ela entra nessa área, ela entra para ajudar, auxiliar na ansiedade, na irritabilidade, tem alguns óleos essenciais que ajudam a estimular a libido, então a gente faz todo aquela ajuda, a gente usa instrumentos, ferramentas que ajudam o casal a se soltar ali, né. Então a gente mostra ali o que que faz bem, o casal junto vai descobrir qual óleo essencial os 2 vão gostar, para uma massagem, para estimular a libido e para ajudar também nessa parte da ansiedade, da irritabilidade, dos calorões. Então a aromaterapia ela trabalha ali em conjunto para auxiliar o casal a fazer algo diferente. Então tem os brinquedos, tem a aromaterapia, tem muitos óleos essenciais maravilhosos para usar numa massagem, né, para aflorar tanto a libido masculina como a feminina, auxilia muito.
e é algo diferente, é algo gostoso, mas o casal tem que estar aberto às novas descobertas, a coisas diferentes, né. Então tudo isso é diálogo, é conversa, né. Muito legal, muito bom o papo. Nossa, me diz uma coisa, agora dentro desse assunto, o que que é sucesso para você? O que que dentro da sua área, o que que é sucesso para você? Sucesso para mim é ver o casal realmente satisfeito, é ver quando o casal entende que eles perderam muito tempo e que aquilo que eles acreditavam caiu por terra. É entender, é ver, eu acho assim maravilhoso quando o casal ele chega e fala, terminou ali, ele fala assim: "Nossa, era isso, era isso que eu precisava, era isso que nós estávamos buscando". Isso é importante. O agradecimento, você vê que o casal realmente entendeu o que, que é uma reconexão, o que, que é estar junto ali, o que, que é largar esses tabus e entender assim: olha, nós vamos fazer para nós merecemos. É maravilhoso você ver ali o casal sair satisfeito e eles entenderem que eles merecem aquele momento, que aquele momento é para eles e que eles precisam disso e que eles podem e que só depende deles. É maravilhoso. Muito legal. E para finalizar, Clarice, qual é o primeiro passo para viver uma vida sexual mais saudável e verdadeira? O primeiro passo é o diálogo. Sem o diálogo não tem. Não tem, não tem, não existe. Então, o diálogo é o essencial para tudo. Não tem como você querer algo a mais se você não tem um diálogo, se você não tem uma conversa, se você não tem uma liberdade. Precisa dentro do relacionamento hoje, você ter liberdade. E eu vejo que falta muito. As mulheres têm muita dificuldade de chegar e falar do que ela gosta, porque já aconteceu muitas vezes da mulher chegar e falar o que gosta, e onde que você aprendeu isso, que você está querendo coisas diferentes? Então, falta isso, falta o homem ter um pouquinho mais de sensibilidade e compreender que ele tem que dar prazer à sua esposa, à sua companheira. O homem, ele é muito no eu, ele não está preocupado com o outro. Ele está satisfeito, está tudo bem. São poucos homens que chegam e conversam com as suas parceiras. Você está satisfeita? Você gostou? Vamos fazer diferente? Então falta isso. O homem ele precisa compreender que ele está ali para fazer a mulher feliz e para deixar ela satisfeita. E não é fácil deixar uma mulher satisfeita. Não é simples. Então o homem tem que estar ciente disso, que não é simples e não é fácil e não é rápido. Precisa acolhimento, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de afeto, precisa do toque, não é só o momento. E o homem precisa compreender. Então, eu acredito muito que quando o homem compreender que ele está ali para fazer a mulher feliz e satisfeita, vai mudar muita coisa. A prioridade tem que ser ela, porque a partir do momento que a prioridade seja deixar a sua parceira satisfeita, eu, enquanto homem, também vou estar muito satisfeito, né? Falta isso, infelizmente ainda, falta essa parte do homem compreender que ele realmente está ali para deixar a sua parceira satisfeita. Muito legal. Nossa, muita informação boa. E como que faz para as pessoas te encontrarem, para as pessoas que queiram ajuda, queiram falar com você e entender mais sobre o assunto? Então, eu atendo em Foz, né? E eu atendo também no Paraguai. E tem o meu Instagram, meu telefone, então a pessoa entra em contato diretamente comigo, né? Se está precisando, vê aí que o relacionamento
não é mais o mesmo, eu não consigo realmente ter essa conversa com o meu marido, não dou conta sozinha, traz para o consultório e junto nós vamos trabalhar essas questões toda para que o casal entenda que tudo a gente consegue consertar, a gente consegue mudar, basta você estar aberto à mudança. Muito legal. Obrigada, Clarice. Foi muito bom papo. Eu aprendi, eu tenho certeza que quem tem em casa também vai aprender. E se você, né, tem uma amiga, o seu esposo, alguém que precisa dessas informações também é muito interessante a gente compartilhar, porque conhecimento ajuda e transforma. Muito obrigada pela sua presença e eu tenho certeza que você vai ajudar muitas vidas. Obrigada, eu que agradeço.